Vamos para a questão de número 10. A 10 coloca o seguinte: segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco então observe, existe uma opinião no texto. A opinião dos autores que escreveram esse texto. Não é o que você acha que é o certo. Isso aqui já é importante, porque aí você vai restringir a sua análise para o que está no texto. Se não tiver no texto, você não pode concluir nada. De acordo com essa opinião dos autores, a expansão dessas formas de manifestações artísticas na internet, né, então o crescimento dessas manifestações artísticas pela internet, pode pôr em risco o quê? Então o que pode entrar em risco com essa expansão das manifestações artísticas ou dessas maneiras de você se manifestar de modo artístico na internet? Vamos olhar para o texto e buscar essa informação. Ciente de que, no campo da criação, as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade e a hipermídia, Léo Cunha comenta que, no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas e culturais. Então ele começa falando aqui de alguns aspectos ligados a essas possibilidades que a internet e as inovações tecnológicas trouxeram para a produção. Mostra, inclusive, que com a internet você tem uma capacidade muito grande de reproduzir obras artísticas, de multiplicar essas obras artísticas e de compartilhar essas obras artísticas e culturais, como ele coloca aqui pra gente. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e da intervenção não autorizadas, entre outras questões. Então agora ele colocou uma informação nova, que não tinha sido citada até então. Qual que é a informação nova que foi colocada aqui pra gente? A questão da autoria, a questão dos direitos autorais, da reprodução e da intervenção não autorizadas, ou seja, a pirataria, em outras palavras. Já segundo a professora Yassiara Froner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet e intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. E aí mais uma informação que é colocada aqui. Ele coloca a perspectiva de uma professora que diz que, na verdade, as ferramentas tecnológicas não podem ser um fim em si mesmo, ou seja, você não tem que encarar a arte apenas em função ou a partir simplesmente da tecnologia. Porque a tecnologia em si, de acordo com essa professora, é apenas um suporte para o artista exercer sua imaginação. É como se a tecnologia fosse, em tese, apenas a ferramenta que você vai usar para divulgar a sua obra artística ou para você expor aquela obra que você desenvolveu ali com a sua capacidade de pensamento. Então, 3 coisas citadas no texto. Primeira coisa, as possibilidades que foram ampliadas. Agora você pode reproduzir as obras de arte em grande escala, você pode multiplicar e compartilhar essas obras de arte para uma escala maior. Segunda informação, problemas ligados à pirataria, autoria, direitos autorais, reprodução, intervenção não autorizadas numa obra de arte. E terceiro fator, a ideia de que a tecnologia não é um fim em si mesmo. Ou seja, ela é somente um suporte para o artista manifestar a arte dele. Ele não pode produzir a arte só pensando na divulgação dentro da tecnologia. Aquilo tem que ser uma forma... a tecnologia tem que ser somente um apoio para que aquela obra de arte seja mais difundida para outros meios. E aí, vamos lá. O que pode, ser colocado em risco nessa nossa relação? Letra A. Sucesso dos artistas? Falso. Em nenhum momento ele fala que, de alguma maneira, o crescimento da internet vai prejudicar a possibilidade de sucesso de um artista. Letra B. Valorização dos suportes? Isso também é falso. Em nenhum momento ele diz pra gente que, com o crescimento da internet, você pode colocar em risco a valorização dos suportes. Ele, na verdade, até pondera no finalzinho do texto que a internet é um suporte para o desenvolvimento da arte. E, nesse caso, ela pode até ser, entre aspas, valorizada por isso. Letra C. Proteção da produção estética. Isso aqui faz um pouco de sentido. Porque, se você parar para analisar, quando ele fala sobre a questão da autoria, de que agora, com a possibilidade de compartilhamento das informações pela internet, você pode, muitas vezes, ter ali o crime da pirataria sendo exacerbado, existe aqui a possibilidade de o que está sendo colocado em risco ser essa proteção da produção estética. O indivíduo fez uma produção artística, cultural, essa produção estética tem um autor, que é o indivíduo que tem a autoria, os direitos autorais sobre aquela obra, e a proteção sobre essa produção tende a ficar diminuída, porque existe a possibilidade de fácil compartilhamento dessa informação
pelos meios até que de maneira ilegal. Então a letra C é interessante. Letra D, modo de distribuição de obras, isso também é falso. Se a questão falasse assim no texto, que, poxa, a internet cresceu tanto que hoje em dia as revistas estão perdendo o seu espaço, os museus estão perdendo o seu espaço, os livros estão perdendo o seu espaço. Quando a gente pensa na divulgação de obras artísticas, faria sentido. Aí você poderia pensar, poxa, o crescimento da internet está colocando em risco os distintos modos de você distribuir as obras, mas aqui isso não foi citado no texto. Letra E, compartilhamento das obras artísticas. Pelo contrário, na verdade, com a internet, o compartilhamento das obras artísticas não está em risco. O compartilhamento das obras artísticas está, na verdade, crescendo, porque a internet possibilita essa ampliação. Então a melhor opção aqui pra gente seria a letra C. Essa proteção da produção artística acaba sendo prejudicada ou pode entrar em risco em função dessa possibilidade de você ter o compartilhamento das informações de modo não autorizado. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.